dia. Dá início a uma revisão. A gente vai ver muito essa parte da estatística descritiva, certo? A ideia das tendências de dispersão. E a gente vai analisar tanto a média, como a moda, uma mediana, uma variância e com desvio padrão, certo? E depois a gente entra um pouquinho na estatística inferencial para ver um pouco de probabilidade, certo? Algum comentário antes? Não? Então vamos lá. Galera, preste atenção. A tabela abaixo mostra as notas de matemática de um aluno de um determinado ano. No primeiro bimestre ele tirou 3,5, no segundo bimestre ele tirou 7,5, no terceiro bimestre ele tirou 9, no quarto bimestre ele tirou 6. A média aritmética dessas notas é dada por... A média aritmética é aquilo que a gente sempre fez nas notas, os boletins, médias anuais, médias bimestrais, perfeito? O que a gente faz? A gente soma e divide pelo número de termos. Então, como foram 4 bimestres, eu somei 3,5 mais 7,5 mais 9 mais 6, dividi por 4. No caso, 26 dividido por 4, 6,5. Se a nota global fosse 7, ele estaria aí na final. Perfeito, gente? Dentro de média aritmética, a gente pode ler a ideia de média ponderada. É como se fosse uma subdivisão disso aí. É quando entra a ideia dos pesos. Vamos imaginar que eu tivesse mais bimestres. Que eu tivesse 10 bimestres. Certo? Sendo que aquele bimestre que eu tirei, o primeiro bimestre que eu tirei 3,5, aquela nota, ela foi 3,5 no primeiro, 3,5 no segundo e 3,5 no terceiro. Então ela teria peso 3. Certo? Ou seja, ela teria uma frequência absoluta de 3. Qual seria a sua frequência relativa? Relativa dá uma ideia de porcentagem, não dá? No caso seria 3, dentre quantas que são? 10. Então no caso, 3 sobre 10, a frequência relativa dela era de 0,3 ou 30%. Certo? Quando falar em frequência absoluta, é contar as vezes que aparece. Se pede frequência relativa, a gente se preocupa com a relação de quantas vezes ela aparece em relação ao todo. Joia? Então, se por acaso o segundo bimestre também aparecesse 3 vezes, eu teria 3 no primeiro, 3 no segundo, 6. O terceiro aparecesse também 3 vezes, eu teria 9. O quarto só poderia aparecer o quê? Uma vez. Como é que eu ia achar a média aritmética disso? Conhecida como média ponderada. Eu ia multiplicar 3,5 por 3, somar a 7,5 por 3, somar a 9 por 3, somar a 6 e dividir pelo total 10. Tranquilo isso? Média ponderada é isso, perfeito, gente? É relativo aos pesos. A média de vocês no BAP, ela é ponderada, porque tem uma relação de porcentagem entre notas individuais, colaborativas e presenciais. Cada um tem um peso. Se eu não me engano é 3, 3 e 4. Não é isso? Então você pega a sua nota individual, multiplica por 3, soma com sua nota colaborativa por 3, soma com sua nota presencial por 4. 3 mais 3 mais 4, 10, dividido por 10. Feito, gente. A ideia de média aritmética, tranquila.
Depois a gente pode observar uma situação assim. Os salários de 5 pessoas que trabalham em uma empresa são, eu estou usando aqui o cifrão como uma unidade internacional, tá? Se você estiver nos Estados Unidos, associe-se ao dólar, a Inglaterra a libra, aqui é o real, perfeito? Isso é uma noção. Próxima disciplina a gente vai pagar matemática financeira, então isso é mais comum lá. 700, 800, 900, 1000 e o professor Giorgione, 700 sou eu que ganho uma bolsa aqui no EAD e o professor Giorgione ganha uma bolsa de 5.600. Perfeito? Não sei dizer o porquê, mas essas coisas a gente não. O salário. Hã? Lá vem AD, vai ser muita gente presa, viu? Ó, o salário médio dessas 5 pessoas. Quanto? Olha a facilidade do cálculo, tá vendo? Foi o que ele fez, ele somou todos e dividiu pelo número de... Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. 1.800 representa essa galera aí? Representando o salário médio. Certo, mas tipo, representa o salário médio, perfeito. Mas ele representa o salário dessa galera. Eu posso dizer assim facilmente, a média de salário lá é 1.800. Se cada um ganhasse perto de 1.800, se fosse 1.800, o outro 1.790, o outro 1.810, certo? Aí o 1.800 representava legal essa característica, perfeito? Mas a média, nesse caso, ela não tem representatividade. Ela é um salário médio quantitativo, porém não representativo. Se todos eles não tivessem dispersão da média, perfeito? É quando a gente vai estudar mais na frente as dispersões. Aí, ó, parece lógico que, neste caso, a média aritmética não é a melhor medida de centralização para representar esse conjunto de dados, pois a maioria dos salários é bem menor que 1.800. Em algumas situações, a mediana é um número mais representativo. A mediana é o termo central do rol. Logo, escrevendo rol, dos dados numéricos dessa situação temos. Pronto. O que é mediana? Mediana é o termo central do rol. O que é o rol? Vamos lembrar o que é o rol? O rol é a sequência dos termos em ordem crescente ou decrescente. Certo? Então, para mim achar a mediana, se tiver os valores todos misturados, eu tenho que colocar em ordem crescente e o que tiver no meio vai ser a mediana. Aí, se tiver 2 números pares, eu somo pela média dos 2. Aí eu acho. Exatamente isso. Olha o que ele diz. Esses números aqui, eles já foram apresentados de ordem crescente, ó, 700, 800, 900, 1.000, 5.600. Mas não necessariamente esses valores virão dessa forma. O que é que pode acontecer? Eles podem vir misturados. Então, toda vida que eu for organizar a mediana, para ter a mediana, eu tenho que ter o rol. O que é o rol? O rol é exatamente isso. A ordem, certo? Crescente ou decrescente das características. Nesse caso, dos salários. Perfeito? Então, ó, quando eu coloco isso, eu verifico que aqui, ó, o termo central seria quem, gente? 900. Então, logo o termo central desse rol é 900. Então, a mediana é 900. Perfeito? Agora, ele tocou num ponto. Vê que aí tem 1, 2, 3, 4, 5 itens. O número de itens é ímpar. Então, sempre vai ter o termo central. Perfeito? Porém, se eu tiver um número par, observa que se eu tirar 3 daqui e 3 daqui,
Dá problema, não dá? Não tem um termo central. E como é que a gente vai fazer nessa situação? A gente vai fazer a média aritmética dos centrais. Perfeito? Vamos criar essa situação aqui? Diz um valor aí, de um salário qualquer. 1.100. Joia, galera? E agora, como é que eu faço? Agora eu passo a ter um número par de termos. 900 mais 1.000 e dividido são 2 e dividido pela média. Então vamos lá. Eu ia ter, ó, $900 mais 1.000 dividido por 2. Igual 900. Então, se eu tiver 1.000 termos, quem seria ele? O 500 e o 501. Perfeito? Pegava o 500, pegava o 501. Professor, e se esses termos se repetirem? Vamos imaginar que tivesse 800 duas vezes. O que é que eu faço? O senhor não mandou botar em ordem crescente? E agora, o que é que eu faço? Não tem problema. Quando ele for repetitivo, você mantém uma sequência deles. Certo? Tranquilo isso? Então, na verdade, vamos voltar. Galera, eu tenho 3 termos de medida de centralização. Tem uma média aritmética, eu tenho uma mediana e tem um outro representativo. Quem é esse outro? A moda. A moda é moda mesmo, é tendência, é aquilo que eu estou vendo na rua. Se eu estiver na rua e tiver 10 pessoas, cada um com uma roupa diferente, tem moda, é amodal. Perfeito? Mas se eu olho para 10 pessoas, tem 5 com a mesma roupa e os demais com roupas distintas, eu posso verificar que aquilo é tendência, aquilo é moda. Então moda é aquilo que mais tem frequência absoluta, se repete. Joia? Então, ó, mas professor, e se eu encontrar uma situação que há mais de uma moda? Bimodal. Perfeito? Quando é que ela vai ser amodal, professor? Ela vai ser amodal quando eu não tiver nada se repetindo, nada tendo tendência. Aí ela é amodal, ela não tem moda. Perfeito? Mas na hora que eu tiver 6 diferentes, 2 do mesmo jeito e 2 do outro jeito, ela é bimodal, trimodal, polimodal. Perfeito? Tranquilo isso? Então, na verdade, para que eu possa verificar quem é a frequência de cada um, vamos começar pelo 14. O 14 tem 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, há 5 alunos nessa sala com a idade de 14 anos. Joia? O 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Joia, gente? Então a frequência dos 15 nesse momento é maior do que a frequência do 14. O 16.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O do 15 ainda está na frente. 17. 1, 2, 3. Então eu posso dizer então que 15 é a moda daí, perfeito? Agora, se ele pedisse a frequência, o 14 teria 6, é isso? O 14 tinha 5, não era? O 14, 5, o 15, 10, o 17, 3 e o 16, quanto? 7, perfeito? Então vai dar os 25. 5, 10, 3 e 7 são frequências o quê? Absolutas. Certo? 5 sobre 25 seria frequência relativa. 10 sobre 25, frequência relativa. 7 sobre 25, frequência relativa. E 3 sobre 25, frequência relativa. Perfeito? Então eu já posso então assegurar que a idade que tem maior frequência é de 15 anos. Podemos dizer então que a moda da amostra indicamos por M0, perfeito? Da mesma forma que a média aritmética é um X em cima com a barrinha. Joia? Dois candidatos disputam uma única vaga em uma empresa. Foram realizados vários testes com esses dois candidatos, Eduardo e Vicente. A tabela a seguir mostra os desempenhos dos candidatos nas provas a que se submeteram. Perfeito? Qual seria? Eu quero dar uma vaga, eu só tenho uma vaga. Eu quero dar uma vaga a esses caras aí. Quem poderia dizer uma forma legal para a gente encontrar a característica para a gente dar essa vaga? Como? Vamos analisar a média? Não, ponderada teria que ter peso. A questão não traz peso aí, traz? Não disse, ó. Se ele dissesse assim, a prova de português tem mais peso, perfeito? A prova de português seria um desempate, que isso é comum em editais. Mas aqui ele não diz. Ele diz apenas que teve essas 5 provas e essas notas. Certo? A média seria uma forma legal para você verificar. Então vamos lá olhar a média de Eduardo. Eduardo ficou com média 8. Somou todos e dividiu por 5. Já Vicente, também média 8. Então eu já não posso usar a média como um fator decisivo na escolha entre eles. Certo? Joia? E agora? O que é que eu posso fazer? Os dois candidatos obtiveram a mesma média. Como proceder cientificamente para determinar qual dos dois teve o maior desempenho na avaliação? A comparação entre os dois desempenhos pode ser feita através das seguintes medidas estatísticas. Galera, a gente estudou mediana, moda e média como tendência de termos centrais, perfeito? Joia? Agora a gente vai ter que estudar dispersão. Porque não adianta eu ser bom em matemática, bom demais em matemática e ruim em português. Eu vou me afastar tanto na qualidade como na dificuldade. O ideal que a pessoa que esteja classificada é que ela tenha a menor dispersão de tendência central. Ou seja, que ela tenha uma média muito próxima de todas as notas.
Isso chama dispersão. A distância que há entre a média e suas respectivas notas. Então vamos imaginar, quando ele tirou 8,5 em português, Eduardo, ele só distanciou meio ponto da média, não foi? Já Vicente foi para quanto? Para 1,5. Certo? Ah, professor, mas Vicente tirou um notaço lá, ó. Vicente tirou um notaço lá, mas quando chegou em economia, tirou um 5. Entendeu? Então isso, olhando para isso aqui, para mim, Eduardo já seria o cara que eu ia contratar. Porque as notas de Eduardo estariam mais próximo da média do que as de Vicente. Certo? Mas a gente tem relações científicas para dizer. Foi muito tato para mim, não foi? Eu só analisei 2 notas. Eu teria que analisar todas. Então vamos para cá. Das ferramentas que a gente tem é o desvio médio. O que é o desvio médio? É eu achar a distância que há entre a média e suas notas. Certo? Como eu estou dizendo médio, eu vou pegar essas distâncias e dividir pelo número de termos. Ou seja, eu vou pegar 8,5 e tirar de 8. Eu vou pegar 9,5 e tirar de 8. Eu vou pegar 8 e tirar de 8. Eu vou pegar 7 e tirar de 8. E vou pegar a economia 7 e vou tirar de 8. Perfeito? Mas você está notando que às vezes ela é maior e às vezes ela é menor. Ela daria valores positivos ou negativos, dependendo da situação. Por isso que a gente não se importa com essa história. A gente utiliza um módulo. Para mim, não vai importar se foi a mais ou a menos. Para mim vai importar apenas o distanciamento. Perfeito? Se a gente pegasse uma reta aqui e dissesse que o IF é 0 e para o norte fosse positivo e ao sul negativo, perfeito? Se você andasse 200 metros ao sul, você teria menos 200 representativamente. Se eu andasse 200 metros para o norte, ele teria mais 200 representativamente. Porém, a distância que os dois estavam do IF, 200 metros. Perfeito? Módulo é exatamente isso. Módulo é você verificar a distância e não a representatividade do sentido. Joia? Então, ó, desvio médio de Eduardo. Eu ia pegar, ó, 8,5 e tirar de 8, 9,5 e tirar de 8, 8 tirar de 8, 7 tirar 8 e 7 tirar 8. Perfeito? Como é? Perfeito. Tu tem uma facilidade boa de fazer o cálculo. Quanto? Mais um pouquinho, né? Vamos ver se é. Porque aqui vai ser quanto? 1,5 mais 1, 2,5. 2,5 mais meio, 3. 3 mais 0, mais 2, mais 3, 6. 6 dividido por 5. Perfeito. Certo? A ideia é essa. Então, ó, Vicente vai ser 1,2. Você está observando que isso é um fato para justificar aquele meu tato inicial? Ou seja, o desvio médio de Eduardo é menor do que o desvio médio de Vicente. Então é uma ferramenta. Se eu quisesse usar isso aqui, eu já poderia dar meu emprego a Eduardo. Perfeito? Mas eu não só tenho desvio médio, eu tenho desvio médio e tenho a variância. Perfeito? O que é a variância? Certo. Certo? O que a gente vai falar é que a variância não é nada mais, nada menos. Tá vendo que a gente achou um desvio
que é a distância que há entre a média e a sua nota. A variância vai ser a média também, sendo que mais não dos desvios médios, e sim dos desvios ao quadrado. Ou seja, quando eu pegar um e-mail aqui, que ele tem meio de diferença para a média, eu vou elevar ao quadrado. Não, 0,25. O 9,5 não é 1,5 da distância, elevando ao quadrado vai dar o 2,25. Então eu não vou trabalhar apenas com a distância, eu vou trabalhar com a média dessas distâncias ao quadrado. Então, ó, isso aqui a gente já falou, né? Variância. Variância é outra medida estatística que indica o afastamento de uma amostra em relação à média aritmética. Define-se variância como a média aritmética dos quadrados dos desvios dos elementos da amostra. Às vezes, lendo a teoria fica chato, mas é a distância ao quadrado, somado todas essas distâncias ao quadrado, dividido pelo número de termos. Então, ó, vamos analisar Eduardo. Por que aqui ficou 2 na frente? Porque se repete. Concorda comigo? Você está vendo que esse 7 em inglês e 7 em economia é comum? Perfeito? Então, no lugar de fazer 7 menos 8 ao quadrado mais 7 menos 8 ao quadrado, passou a ser uma média aritmética ponderada. Certo? Mas que se repetisse. Tem problema nenhum. Nenhum. Certo? É só para trazer o fato da média ponderada. Então esse aqui vai dar 0,9. E ó, já Vicente vai ser do mesmo jeito, ó. Como não tem nenhuma nota de Vicente que se repete, não foi usado a relação peso, 2,5. Certo? Tá vendo que aí o afastamento ainda é maior do que aquele que a gente... Aí você diz assim, ah, professor, a gente já podia decidir ali no desvio, né? Eu digo não, porque poderia a gente analisar outros fatores, tipo experiência, proatividade, certo? Mas aqui eles vão se afastando de determinada maneira que não tem mais nem o que a gente... Né? Então, ó, então é exatamente isso. Por esse processo, Eduardo também teve um desempenho mais irregular. E o último seria o desvio padrão. O que é o desvio padrão? A raiz quadrada da variância. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, se eu quero achar o desvio padrão, porque a questão vai dizer assim, tais, determina o desvio padrão. Joia? Aí o que é que eu primeiro tenho que fazer? Achar a média aritmética. Concorda? Depois de achar da média aritmética, a gente vai achar quem? O desvio. Certo? O desvio de cada um. Depois a gente vai achar, pegar esses desvios e elevar quem? Ao quadrado. Joia? Depois de, se eu pegar esse desvio ao quadrado e somar todos eles e achar a média aritmética desse desvio ao quadrado, eu vou achar a variância. Se eu achar a raiz quadrada disso, eu acho o desvio padrão. Então a sequência é essa: média aritmética, desvios, joia? Eleva esses desvios ao quadrado, acha a média aritmética desses desvios ao quadrado e acha a raiz quadrada disso. Certo? Tranquilo isso? Então, ó, a gente verifica, por esse processo as notas de Eduardo são menos dispersas do que as notas. Conclusão: Eduardo é sempre melhor do que Vicente.
Joia, gente? Se eu jogo um dado, quantas faces tem um dado? 6. Tem uma face que se repete? Não. Dado normal, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em cada face são equiprováveis, não são? O dado é normal, não é viciado. Se fosse aqueles dados de festa das neves, é tudo viciado. Como é que vicia um dado, professor? Basta botar uma das faces mais pesada. Na hora que eu jogo, ele tá tendência aqui. Não é que sempre vai cair a mais pesada. Vai depender da... Mas na hora que ele tiver a possibilidade de cair mais pesada, ele vai. Certo, gente? Isso é um vício. Então preste atenção uma coisa. Bernoulli, ele diz assim, que uma sequência, uma distribuição de Bernoulli, ele fala em sucesso e insucesso. Eu estou andando para lá, eu posso cair ou não cair, perfeito? Então, se eu cair, é o sucesso, teria 100%, se eu não cair, é um insucesso. Então vamos imaginar, se deu o 5, o sucesso foi para o 5, perfeito? Mas foi um insucesso para os outros demais. Qual é a probabilidade de ser sucesso para o 5? Quantos 5 tem lá naquela sequência? De quantos? Então é 1 sobre 6. Perfeito isso? Bernoulli só diz isso. Tanto é que a gente na matemática nem usa muito isso. Na estatística o pessoal vai bem ao termo mesmo para poder trabalhar isso bem detalhadamente. Matemática, se eu disser assim, ó, qual a probabilidade do lançamento de uma moeda da cara, não precisa nem dizer que essa distribuição é de Bernoulli. Eu já tenho consciência que vai ser 1/2. Porque tem duas faces, certo? Mas se essas duas faces fossem iguais, todas as duas tivessem cara, se eu jogasse, qual é a probabilidade da coroa? 0. É impossível dar. Qual é a probabilidade da cara? 100%. Perfeito? É uma probabilidade real. A probabilidade ela vai sempre variar de 0 a 1. Certo? Então preste atenção a essa situação. Uma urna contém 50 bolinhas numeradas de 1 a 50. Sorteando-se uma bolinha, qual a probabilidade que seja observado um múltiplo de 8? Primeira coisa que eu tenho que fazer, analisar meu espaço amostral. Perfeito? É verificar dentro da urna quantas bolas são. E verificar quem são os múltiplos de 8. Perfeito? Eu estou vendo vocês tentando mentalizar quais são os múltiplos de 8 aí. Mas observa. 6, 16, 24, 32, 40 e 48. Perfeito? Quantos são? 6. Dentre quantos? Então, na verdade, eu tenho 6 eventos favoráveis de 50 possíveis. Então, essa probabilidade vai ser o quê? 6 sobre 50 ou 3/25. Perfeito, gente? 6 sobre 50, simplificando, 3/25. Certo? Galera, um casal lá, vai ter 2 filhos. Qual é a probabilidade de ser 2 homens? É a mesma probabilidade de ser 2 mulheres. É isso que o senhor disse? Mas quanto é? Não, porque pode ser um homem ou uma mulher. Ou uma mulher e um homem.
Então, na verdade, se você... Deixa eu voltar aqui pro o meu borrão aqui. Então poderia ser homem, ou mulher, ou homem, mulher, ou mulher e homem, perfeito? Essa seria a minha possibilidade, porque a ordem aí altera, porque a sequência dos filhos, tem mais velho e mais novo, perfeito? Então você vai dizer assim, ó, eu tenho um menino e uma menina, eu digo, quem é o mais velho dos dois? Hein? Não importa se eles são gêmeos, mas um nasceu primeiro, perfeito? Porque na verdade, probabilidade foi feita para jogo de azar, é expectativa. Aí você diz assim, professor, eu quero ter 2 meninos do mesmo sexo. Saiu o primeiro, você está esperando o segundo, ó. É como se eu estou vendo 2 cartas, mas professor, o senhor está comparando um jogo de azar com um filho, aí não tem nada a ver. A gente está analisando apenas a ideia da inferência do acontecimento. Joia? Então, na verdade é isso. É analisar uma relação de sequência sempre, para que a gente possa ter consciência. Então, observe uma coisa aqui. Qual é a chance do primeiro ser homem? 1/2. Certo? Aí agora eu estou vibrando para o segundo, perfeito? Qual é a chance do segundo ser homem? 1/2 também. Perfeito? E toda vida que a gente for trabalhar com a relação de acontecer isso e aquilo, é diferença disso, isso ou aquilo. Se, só será soma se são o quê? Distinguíveis, independentes, perfeito? Não ter condições de acontecer a mesma situação, não ter relação comum, porque se tiver, eu jogo lá para a probabilidade de conjuntos e trabalho com quem? Probabilidade de A mais probabilidade de B menos a probabilidade de A e de B, certo? Agora, quando for ir, as duas, ó, ou seja, 1/4 ou 0,25 ou 25%. Perfeito? Joia? Isso vale também para mulher e homem. Desculpa, isso vale também para 2 mulheres. Professor, e por que não é 25% a relação homem-mulher? Porque homem e mulher ela pode ser homem e mulher ou mulher e homem. Aqui eu teria que ter a consciência. Aqui eu teria que ter a consciência de trabalhar com a permutação de 2. Por quê? Poderia ser homem e mulher ou mulher e homem. Aí o senhor pode me perguntar assim, mas professor, eu poderia fazer separado? 1/4 mais 1/4 daria 2/4, que é meio, 50%. Certo? Agora, se meu universo é grande demais, dá trabalho fazer separado. Porque vamos imaginar que eu dissesse assim, eu quero 5 filhos. Três homens
e 2 mulheres, mas não necessariamente nessa ordem. Aí talvez eu tivesse muita dificuldade de achar todas as possibilidades. Aí como seria aqui? Seria a permutação. Ou uma análise combinatória. Na verdade, ou combinatória com repetição, né? Permutação de 5, certo? Permutação de 5 elementos embaixo. Agora em cima teria 2 e 3. O que seria isso, professor? Probabilidade com repetição. Permutação com repetição. O que é que eu tenho aí? Eu teria 5 pessoas, dos quais 3 e 2 tinham a mesma característica. Perfeito? Então, como... E aqui, como é que a gente ia fazer, professor? Cada sexo, a probabilidade é o que, gente? A mesma. Então seria, no caso, a resposta quem é que lembra a fórmula de permutação com repetição? Obrigado. A fórmula de permutação com repetição seria em cima 5 fatorial, perfeito? Que é aquele que está lá embaixo, o número de termos, dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. O que é fatorial, professor? É o produto do termo pelos seus antecedentes naturais. Então 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quem é 2 fatorial? 2 vezes 1. Quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Perfeito? Esse cara ia dar 10. Por que esse cara ia dar 10? Porque 3 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 eu ia cancelar com 3, 2, 1. Aí 5 vezes 4, 20 dividido por 2, 10. Então eu já poderia dizer que a probabilidade disso aqui seria 5, 16 avos. Perfeito? Então essa é a ideia. Joia? Vamos voltar? Uma urna com 3 bolas brancas e 4 bolas pretas. Tira sucessivamente 2 bolas. Então a probabilidade das bolas serem da mesma cor é... Quando ele diz assim, tira sucessivamente as bolas, ele já está dizendo que é sem reposição. Perfeito? Porque poderia muito bem eu tirar a bola, ver, boto ela de volta, certo? Anoto a bola que eu tirei, tiro a relação. Mas quando ele diz assim, sucessivamente, já fica claro para mim e para a estatística que é sem reposição. Eu tirei esse e depois esse, então os dois fora. Certo? Então vamos pensar comigo. Eu tenho 3 bolas brancas. Eu não posso pensar com o olho grande das 2 bolas ao mesmo tempo. Eu tenho que pensar que a primeira ocorra. Porque se a primeira não ocorrer, não adianta a segunda ocorrer. Então eu vou pensar qual é a probabilidade da primeira ser branca. A probabilidade da primeira ser branca seria 3 sétimos. Perfeito? Porque eu tenho 3 bolas brancas e um total de 7. Tenho que tirar uma bola branca. Porque está na minha mão.
Agora eu vou pensar a probabilidade de tirar outra bola branca. 2/6. Porque meu universo diminui. Perfeito? Fazendo essa conta aqui, eu teria 1/7, perfeito? Porque o 3 vezes 2 de cima eu cancelo com 6 de baixo. Joia? Mas eu poderia tirar agora o que? Também 2 bolas pretas. Porque o que é que ele diz? Ele quer bolas de mesma cor. Ele não determinou traga 2 pretas, traga 2 brancas. Ele pediu o quê? Que sejam de mesma. Aí agora eu vou analisar a primeira preta. Qual é a possibilidade dela ser? Joia? Vamos tirar uma preta? A segunda, quanto seria? 3/6. Eu já podia até simplificar isso aqui, certo? Mas aí eu dei bobeira e deixei 4/14, que eu já podia dizer que isso era 2/7. A conta ia facilitar. Quanto mais simplificar eu fizer, mais na frente eu vou simplificar. Esse ou aqui está somando. Por quê? Não existe nenhuma 2 bolas brancas que sejam iguais a 2 bolas pretas. Tá vendo que esses conjuntos são distinguíveis? São disjuntos. A interseção entre eles é vazia. Joia? Então o que é que acontece? Logo, eu vou pegar a probabilidade de ser 2 brancas e somar com a probabilidade de ser 2. Como eu não simplifiquei aqui, olha o trabalho que eu vou ter aqui. Então, na verdade, ó, tirei o MMC, ficou 4/6/14, simplificando. E se eu tivesse aqui simplificado, ó, 1/7 com 2/7, quando o denominador é igual, basta somar os numeradores, não é? Então, o porquê da simplificação é muito interessante. Corta caminho. Certo, galera? Viu que eu não tive pressa em fazer essa questão? Eu tive que pensar na primeira bola. Primeiro, foi o que eu pensei. Eu pensei como ia satisfazer o problema. Poderiam ser 2 brancas ou 2 pretas. Foi esse o princípio. Depois eu analisei a possibilidade da primeira ser branca e da segunda ser branca. Certo? E depois, o que foi que eu fiz? Primeira ser preta, segunda ser preta. Como eu vi que os conjuntos eram distintos, somei as probabilidades. Joia? Se num grupo de 10 homens e 6 mulheres, sorteamos 3 pessoas para formarem uma comissão, qual a probabilidade que essa comissão seja formada por 2 homens e 3 mulheres? 2 homens e 1 mulher, desculpa. Vamos. É estratégia, é um jogo, é um planejamento. A ordem vai alterar? Vai, não vai? Apesar de ser homens, são homens diferentes. Concorda comigo? Certo? A relação da chance. Então poderia ser João, Carlos e Maria. Poderia ser Francisco, José e Maria, né? Tinha várias situações. Então observa uma coisa aqui. Poderia ser homem, homem, mulher. Certo? Homem, mulher, homem. Como poderia ser mulher, homem, homem. Aquela ideia dos 3 filhos. Muda nada. Sem que analisou apenas 2, não foi isso? Então observa. Se a gente fosse analisar isso aqui, como seria isso aqui? Qual é a probabilidade do primeiro ser homem? 10, 16 avos, perfeito? Você acha que ele já estando presente na comissão, ele ainda vai participar do sorteio? Não, né? Ele não pode ocupar 2 espaços?
Então, ó, quando você estiver falando nessa história de formação de comissão, não precisa nem dizer que é retirada sucessiva. Você já entende que o cara sai do universo. Concorda comigo? 10 16 avos, vezes 9 15 avos, vezes 6 14 avos, que é as mulheres, certo? Homem, mulher e homem, como ficaria? 10 16 avos, vezes 6 15 avos, vezes 9 14 avos, perfeito? Mulher, homem e homem, 6 16 avos, vezes 10 15 avos, 9 14 avos. Agora, se o cara tivesse assim numa questão e dissesse assim, eu quero ter 3 filhos, e que a sequência seja a mais velha mulher e os outros 2 homens, não tinha permutação, era só essa outra. Quando não for determinada a sequência, tem que ser analisada a permutação. Feito? Agora vocês observam, pelo fator matemático, uma propriedade matemática, que a ordem dos fatores não altera o produto. Vocês estão vendo que se trata de uma mesma conta? Joia, gente? Então observa que eu poderia dizer isso, ó. Professor, e se eu não quisesse desenvolver isso? Permutação de 3, sendo 2 iguais. 3 fatorial sobre 2 fatorial. Ia dar quanto? 3. Certo? Aí, ó, simplificando isso aqui, ficou 5 oitavos. Simplificando isso aqui, ficou 2 quintos. Aqui não dá para simplificar, perfeito? Mas, ó, o 5 com o 5 eu cancelo, o 2 com 8 eu cancelo 4, né? 4 vezes 4, 14, 56, e em cima 3 vezes 9, 27. Perfeito, gente? Repetir isso aí por quê, professor? Não sei. Joia? Então, a probabilidade de que essa comissão seja formada por 2 homens e 3 mulheres é 27. Joia? Agora deixa eu comentar uma coisa com vocês. Se eu dissesse assim, numa sala tem 20 alunos. Sendo 12 mulheres e 8 homens, certo? Qual a probabilidade? Aí ele vem aqui dizendo, das mulheres, dos homens,
Certo? Imagina uma questão dessa aqui. Qual é a probabilidade de ser sorteada uma pessoa ruiva, sabendo que a sorteada foi mulher? Isso passa a ser uma probabilidade condicional. Perfeito? Ele já diz que o sorteado foi uma mulher. Então ele condiciona um novo universo. Por quê? Os homens que estavam naquela sala de aula desaparecem do meu universo. Porque a gente já sabe que o sorteado foi o quê? Uma mulher. Joia, gente? Então o que é que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar assim: então toda vida que a probabilidade for condicional, há uma mudança do espaço amostral. Perfeito? O espaço amostral era o qual no início? 20. Deixa de ser 20, vai ser quanto? 12. Por quê? Porque a gente sabe que o sorteado foi o quê? Mulher. Joia? Então meu espaço amostral deixa de ser 20 e passa a ser 12. Agora, qual é o meu evento? 3. Porque dentre as mulheres só há 3 ruivas. Perfeito, gente? Então essa probabilidade passava a ser de 1/4, né? 0,25. Perfeito? Então isso é probabilidade condicional. Probabilidade condicional é haver uma mudança no espaço amostral de acordo com a condição dada. Perfeito? Então é essa. E aí, entendeu? Consegue fazer mesmo? Há uma diferença da gota da EAD para presencial, né, galera? Ô professor, quando a gente está fazendo os questionários, a gente precisou usar a calculadora científica e consultar uma tábua. Não vai ter necessidade na prova, certo? E se a tabela tiver, ela vai estar na prova, certo? Agora, é permitido usar a calculadora científica? Pode levar, porque ela não é de... Você tem muito cálculo, você pode favorecer usando a calculadora. Aqui no presencial eu deixo usar tranquilamente. E lá também vai ser permitido. Certo? Pronto.